exemplo hoje, então, aqui é o toroide. Então, é o exemplo. Opa, deixa eu fazer meu risquinho aqui para gravar. É o exemplo 5.10 e é então o toroide. Então hoje a gente vai introduzir aqui, ó, uma nova tecnologia aqui, ó. Cadê? Aqui, 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 aqui. Pam. Ah, fala aí, gostou, hein? Então tá aí o exemplo. Hã? Tem no livro essa figura. Se eu fosse desenhar isso, eu jamais ia desenhar com essa perfeição toda. Então tá aí o desenho do exemplo que nós vamos trabalhar hoje. Então basicamente essa bobina é uma bobina toroidal, tá certo? Ela consiste então de um anel que é enrolado aí em volta desse pneu, vamos dizer assim. Certo? Então não precisa ter o formato circular, tá vendo que na figura aí ela tem um formato aí meio estranho. E você enrola ela bem justa, né? Bem um filamento bem próximo do outro, de forma aí, então a fazer esse loop fechado, certo? Então é como se fosse um pneu enrolado aí com um filamento bem justo um no outro. Muito bem. A mesma questão dos outros problemas, para resolver esse toroide e calcular o campo elétrico desse toroide, é determinar a direção e o sentido do campo B, tá certo? Então, a questão principal aqui, assim como nos outros exemplos, para se resolver o toroide, é determinar a direção e o sentido do campo B. Vocês vão ver que depois que a gente fizer isso, calcular o campo de fato é uma linha. Tá? Então, para isso, para a gente determinar o sentido e a direção do campo B, a gente usa então a lei de Biot-Savart. Tá certo? Então a gente faz uso da lei de Biot-Savart. Então, vamos lá. Bom, vamos definir aqui, antes de começar, as nossas coordenadas. Então a gente já tem aqui, no exemplo aqui, as nossas coordenadas cartesianas aqui. Então, do jeito que a gente definiu, aqui é o meu y, aqui é o meu x, aqui é o meu z. E a gente também vai trabalhar em coordenadas cilíndricas em alguns momentos. Então a gente tem aqui um vetor aqui, você tem aqui um S, né? Eu vou desenhar em vermelho aqui, ó. Você tem aqui o S, versor. Você tem aqui perpendicular aqui ao R, né? O nosso φ versor. Além de você ter também aqui, né? O Z versor, tá certo? Então, você pode trabalhar tanto em coordenadas cartesianas aqui, ou aqui as cilíndricas. Certo? Muito bem. Então eu vou subindo aí, depois a gente volta assim que a gente precisar olhar para a figura aí. Muito bem. Então, de acordo com a lei de Biot-Savart, o campo em R, então eu estou olhando, querendo calcular o campo aqui, ó, tá certo? Viu ali a figurinha ali? Então tá ali em R. Então, vou fazer em vermelho aqui, só para ficar um pouco mais claro. Tá aqui, ó. Então, de acordo com a lei de Biot-Savart, então o campo em R é devido a um elemento de corrente em R', então meu elemento de corrente está aqui, ó. Tá certo? Então eu tenho esse elemento de corrente que eu estou olhando e estou olhando o campo produzido por esse elemento de corrente, aqui em R', lá na posição R. Então,
o campo em R devido a um elemento de corrente em R', então tá aqui, a expressão vai ser dB é igual a μ0 sobre 4π e produto vetorial R vetor. Então o R é a distância do R' até o R'ão, tá certo? Tá aqui, ó, esse é o R que eu tô falando ali, ó. Tá certo? Que é a distância do elemento até aonde eu quero calcular o campo. É sempre assim, se vocês se lembrarem da lei de Boissavart, dividido então por R ao cubo dl'. Ok? Muito bem. Então aqui a gente vai supor, sem perda de generalidade, vamos supor que o R se situa no plano XZ, certo? Se você olhar a figura aqui, ó, ele está exatamente no plano XZ, o meu R, de forma que a componente cartesiana do R, então, é x, 0, z, certo? Essa é a componente cartesiana. Enquanto que a componente da fonte, ou seja, a componente da R', é então um R' que é igual. Então vai dar, ó, em x, S' cosseno de φ', já vou mostrar lá na figura. S' seno de φ' e um z', certo? Então tá aqui, ó. Esse aqui tá o meu filhinho aqui, tá vendo, ó? Então eu vou ter em x, ó, cosseno do filhinho é R', tá certo? Projeto em x. O seno projeta em y, tá certo? Porque é o seno do cosseno, ó. Deixa eu olhar. Seno de filhinha é o cateto oposto, tá vendo? O cateto oposto é exatamente esse cara aqui. Eu vou pegar a componente dele aqui, ó. Vai dar um vetor aqui, ó, mais ou menos, ó. Então, olha o triângulo aqui, ó. Tá vendo? Então, dá o seno do filhinha dá a componente em y, o cosseno vai dar a componente em x, e o z, né? Porque o z pode ter uma componente, pode estar tá pegando um elemento que está, vamos dizer, na parte de cima do pneu, né? Você tem uma componente z'. Então você tem o R' aqui escrito dessa maneira aqui, a componente da fonte. Muito bem. Então, assim, visto que o meu R é R menos R', tá certo? Então, ó, esse vetor aqui, ó, o meu R aqui, ó, ele é R menos R', como sempre, né, em todos os casos, basta você ver. Aqui está o meu R, ó, o meu R' está aqui, ó, o meu R está aqui, ó, o R menos R' dá exatamente esse R aqui,
Tá certo? Estão acompanhando ou não? Então vou apagar a sujeira sempre aqui da figura para não ficar muito escuro. Então, visto que o meu R, que é o R que entra aqui, ó, na lei de Biot-Savart aqui, ó, R menos R', então eu tiro que o meu R aqui é igual, então, só fazendo R menos R' vai dar X menos S' cosseno de φ', vírgula, menos S' seno de φ' e Z'. Tá certo? Só subtrair, ó, esse desse aqui. Então fica x menos S' cosseno de φ, 0 menos S' cosseno de φ e z menos E'. O quê? Eu coloquei o R, tá vendo aqui, ó, no plano XY. Lembra que foi o que eu falei para vocês no começo lá. Então vou apagar as sujeiras todas aqui, só para não ficar muito escuro. Beleza? Se você olhar a figura que você vê, ó, tá vendo? Tá aqui exatamente no plano XZ de y igual a 0. Muito bem. Além disso, como a gente considera o filamento muito compacto, né, um muito próximo do outro, temos que a componente φ da corrente, ela é nula, tá certo? Quer dizer, no fundo, o fio tem uma pequena inclinação, né? Então teria, de fato, uma componente φ. Mas a gente está supondo que praticamente como se tivesse só componentes assim, né? Então você tem uma volta aqui, outra volta, outra volta. Então a componente φ, que é aquela que circunda ali, ela é nula, porque eu estou considerando os fios muito compactos. Você consegue vislumbrar isso aí? Que você não acaba não tendo a componente φ, porque eles estão muito próximos um do outro. Se fosse afastado, se fosse um filamento assim, ó, aí certamente você teria uma componente φ ali, né? Porque você teria um vetor na diagonal aqui. Mas como estão muito próximos, ó, praticamente os fios são todos nesse, vamos dizer assim, circulando o pneu, certo? Então, como consideramos o filamento compacto, né? Compacto. Isso não é Z menos E'? Ah, sim. É Z menos E', você tem toda a razão. Aqui, ó. Z menos E'. Obrigado. Então, como consideramos o filamento compacto, temos a componente φ da corrente nula, de forma que o meu I, então, ele vai ser igual ao IS S versor, que seria a componente R versor, né, das coordenadas cilíndricas, tá certo? Então ele vai ter uma componente radial, que é o IS S versor, mais um IZ Z versor. Tá claro? Ou em coordenadas cartesianas, o meu I, então, ele vai ser escrito como sendo IS cosseno do filinho, vírgula, IS seno do filinho e IZ. Certo? Isso só estou passando de coordenadas cilíndricas para cartesianas. Esse aqui é o meu ângulo φ, né? Então dá seno dá em y e cosseno em x, certo? Então em coordenadas cartesianas eu tenho esse
elemento de corrente. Mas para que eu estou fazendo tudo isso? Então, ó, tem o I agora, que vamos chamar de meu I vetor, tem o meu R aqui vetor. O que eu quero fazer é calcular aqui, ó, o I vetor R para poder ter a direção do B. Certo? É isso que eu estou querendo fazer. Então, eu vou calcular agora o produto vetorial de I com R para poder ter acesso à componente do dB. Então, geralmente é assim, quando você vai utilizar a lei de Ampère, para você, a primeira coisa é determinar o sentido do campo. E aí você faz uso da lei de Biot-Savart. Determinou o sentido do campo, aí você vai e calcula o módulo dele pela lei de Ampère. Certo? Então, muito bem. Então, agora, determinamos a direção do campo. Calculando, então, I produto vetorial com R. Tá certo? Então, I produto vetorial com meu R. Então, eu vou calcular ele pelo determinante aqui. Então, está aqui x, y, z. Não, vou fazer mais passado, senão vai ficar muito espremido as coisas. X, y, z. Então, aqui tem o I, que é o IS cosseno de filinha. Aqui é o meu IS seno de filinha. Aqui é o meu IZ. Aqui eu vou ter o x menos S' cosseno de filinha. Aqui eu vou ter menos S' seno de filinha. E Z menos E'. Certo? Então aí calculo o determinante e eu tenho como resposta, então, esse vetor aqui que aponta nessa direção. Então ele é um seno de filinha que multiplica IS Z menos Z' mais S' e Z. Isso aqui na direção x versor, mais IZ x menos S' cosseno de filinha menos IS cosseno de filinha Z menos Z' na direção y mais menos IS x seno de filinha na direção z versor. Então daqui você vai geralmente achar que o campo então está apontando em todas as direções, tá certo? Tem componente x, em y e z. No entanto, agora vem o super trunfo aí, o truque. No entanto, o ponto crucial é para se determinar o sentido de B, é notar que existe um elemento de corrente simetricamente localizado
em R duas linhas. Então vou voltar na figura. Ó. Então eu vou pegar e vou calcular agora ó, campo produzido. Aqui eu calculei para o campo produzido, para o elemento produzido em R', tá certo? Agora eu vou pegar e vou calcular aqui para um cara que está simetricamente localizado em R duas linhas. Onde na vez de eu pegar agora um vetor, um elemento de corrente posicionado em φ, eu vou pegar um elemento de corrente posicionado no vetor menos φ. Certo? Então, se você olhar aqui, ó, esse ângulo aqui é menos φ. Tá certo? Então, quando eu fizer isso, eu tenho que pegar e trocar o quê? Tudo que é φ por menos φ naquele vetor lá, naquele vetor que eu calculei. Quando eu fizer isso, então vamos voltar lá para o I vetor R, o que eu enxergo? Então, ó, eu vou... existe um elemento de corrente simetricamente localizado em R duas linhas, com o mesmo S', ou seja, ele tem o mesmo raio, está localizado com a mesma distância, tá certo? Vírgula. O mesmo R, vírgula. O mesmo DL', vírgula. O mesmo IS e o mesmo Z. Então, se você olhar lá, você vai ver que todas as variáveis são iguais para aqueles dois, tanto para o elemento localizado em R' quanto aquele localizado em R'. A única variável é que, porém, com um filinha negativo. Então eu vou pegar, olhar aqui, eu vou voltar para a figura lá. Ó, então você vê, ó, ele tem o mesmo... Eu vou pegar um elemento que possui o mesmo S', ou seja, a distância daqui até aqui é a mesma, tá certo? Então tem o mesmo em módulo, o mesmo S'. Ele tem o mesmo R, ou seja, a distância desse elemento daqui até aqui é igual à distância daqui até aqui, tá certo? Tem o mesmo R. Estou escolhendo um outro DL' com essas propriedades. Tem o mesmo DL', o mesmo IS, ou seja, tem a mesma corrente ali na condição S, e o mesmo IZ. Só o φ aqui, ó, que tem um é filinha e o outro é menos filinha, certo? Só essa variável que muda. Então, quando eu calcular isso para esse vetor aqui, ó, o I vetor B para isso, o que acontece? Se a gente olhar essa expressão aqui, ó, o sinal de φ, do seno de φ, muda, certo? Porque o seno de menos A é igual a menos seno de A, tá certo? Seno de menos A é igual a menos seno de A. Então aqui, ó, quando eu trocar filinha por menos filinha, vai ficar menos seno de filinha. E aqui também, ó, o seno de filinha vai ficar menos seno de filinha. Então, como eles têm o seno em evidência, a componente x e a componente z se cancelam. Ou seja, esses dois elementos eles se complementam de forma que as componentes x e z acabam se cancelando, sobrando então só a componente y. Note que a componente y depende só de cosseno. E cosseno de φ é igual a cosseno de menos φ. Tá certo? Acaba se somando daí, esses caras aí. É análogo a quando a gente faz o do anel, tá certo? O campo elétrico, o campo de um anel. Você tem a componente aqui, ó, as tangenciais, né? Elas se cancelam, né? Porque você tem sempre um elemento 180 graus deslocado aqui, que se cancelam, e as duas que são ali perpendiculares ao plano do anel se somam. É exatamente análogo. Só que é um pouco mais complicado de enxergar aqui no toroide. Mas com uma análise cuidadosa, igual a gente fez e vocês analisando depois, vão ver que isso realmente acontece. Então, como o sinal de φ
de filinha troca, as componentes x versor e z versor para R' e R duas linhas se cancelam. Sobrevivendo aqui, né, entre aspas, aqui, a componente y versor. Perfeito? Então a gente já sabe, a componente desse cara é y versor. Agora, quem é essa componente y versor em coordenadas cilíndricas? Olha aqui, ó, eu estou aqui no plano zx, tá certo? Então é uma componente aqui, ó. Tá certo? Ela aponta exatamente paralelo aqui a ele. Quem é esse cara aqui, ó? Se eu deslocar o plano, ela vai estar aqui. Se eu deslocar o plano, ela vai estar aqui. Quem é essa componente, então, que está em coordenadas cartesianas? Em coordenadas cilíndricas. Sempre assim? Ó, tá aqui o plano, tá apontando para cá. Se eu escolher esse outro plano, ela estaria apontando para cá. Qualquer plano que eu pegar, ela vai ser sempre perpendicular. Não é. Não. Ó. Tá aqui, o R é um vetor que aponta aqui, ó. Quem que é esse cara que aponta ali nessa direção? Não, dentro. É o φ. É o filho. É o φ. Ele é o φ, ó. Ele é sempre o φ. Tá certo? Então, em coordenadas cilíndricas, ele é o φ. Ou seja, é basicamente igual ao nosso toroide, a nossa bobina, tá certo? Que tinha o campo no meio dele ali, centrado no eixo. Esse aí está, entre aspas, né, no eixo circular ali do cilindro, simplesmente, do toroide circulando. Então, basicamente, ele cria um campo interno ali que fica, então, dentro do toroide ali, com uma componente fiversor. É basicamente pegar a bobina e entortar a bobina aqui, ó. Agora a gente vai calcular. É dentro, se eu tenho uma rosquinha, dentro daqui ou é dentro dos fios? Ela vai ser, a gente vai calcular agora por ela, mas o resultado vai ser um campo aqui, ó. E ele vai ser constante para toda a distância aqui. Então é dentro dos fios. Dentro do fio não, dentro do pneu. É igual na bobina, pensa na bobina. Você tem a bobina, você tem um campo dentro dela, um campo uniforme dentro da bobina. Aí o toroide não muda nada, né? O toroide basicamente não muda nada. Você entorta ele aqui, agora você vai ter um campo que está ali, não no centro, mas em toda a região ele vai ser constante. A gente vai ver que para qualquer posição do toroide ali, ele vai ser constante. Dentro do fio, entendeu? Dentro do pneu, mas note que o fio na realidade está só envolvido no. Pensa numa câmera de pneu. Pega a câmera de pneu e enrola o filamento dele. O campo magnético produzido ali vai ser um campo que está dentro, onde está o ar do pneu ali. Dentro daquele ar ali. A gente vai ver agora que fora vai dar zero. A gente vai utilizar agora a lei de Ampère agora para calcular. Para isso a gente já sabe só que ela é uma componente circular. É isso que a gente precisa saber. E é fácil notar que é fora, né? Porque se você pegar uma que fora é zero, se você pegar e fizer uma superfície, uma linha fora do pneu, né? Ou mesmo interna, não vai ter corrente que ele está envolvida, né? Então, só quando você passar uma linha dentro, né? Que aí tem uma parte do filamento interno e uma parte externa, é que você vai ter corrente sendo envolvida por ele. Então, o campo não vai funcionar. Então, agora que sabemos, então, que o campo é circular, né, entre aspas aqui,
determinar a magnitude do campo é muito simples. Aplicando a lei de Ampère. Então, o que você vai fazer? Então, ó, tá aqui a minha câmera de pneu aqui, ó. Passando por um monte de filamentos aqui, tá certo? Aqui desenhei alguns, mas tem um monte de filamentos, um próximo do outro ali. Então eu venho, vou desenhar aqui minha amperiana aqui, ó. Minha linha aqui, né? Então tá aqui a minha amperiana aqui. Então, integral de B escalar dl é igual a μ0 I envolto, certo? O B ele é constante, ele está na direção do dl, porque a gente já sabe que ele está ali na direção de φ, tá certo? Então isso vai me dar que o B vezes 2πs é igual. Agora eu tenho que somar o número de voltas aí que está envolvido. Então vamos supor que a gente tem n voltas no meu filamento, então a corrente total é NI, né? Certo? O número de filamentos que cruza a minha amperiana, certo? Então passa uma corrente I, passa uma corrente, o número de voltas é esse não aí. De forma então que o meu B e módulo. Faltou um μ0 aqui da lei de Ampère. Então é μ0 N I sobre 2π S na direção φ versor. Tá certo? Eu falei que não dependia da distância, mas na realidade depende de S, ó. Então eu estava cometendo uma falácia, errado, né? De fato, quanto mais na borda, menor é o campo, e quanto mais centrado, maior é esse campo, tá certo? Nesse caso aí. Tá claro? Tá, é isso que está dizendo, ó. Tem o 2π S, onde o S, então, é o tamanho, a distância do centro, esse aqui é meu S. Tá certo? Então aqui o campo é menor e aqui o campo é maior. Tá claro? Ele é ao contrário da nossa bobina, né? Se a gente olhar a bobina foi o exemplo 5.9, ela era constante, né? Agora não, agora ele decai com 1 sobre S. E para uma região externa, né, ou mesmo interna aqui, ó, se você fizer uma amperiana aqui ou uma amperiana aqui, você vê que não tem corrente nenhuma atravessando a amperiana, tá certo? Então você pode até ter, mas você vai ter uma aqui décima que sobe, uma aqui décima que sobe, uma aqui décima que sobe, tá certo? E aí então a corrente total que atravessa é nula, tá vendo? Concorda? O fio sobe por aqui, ó, depois desce por aqui. Então deu zero. Agora quando você põe a superfície interna, ó, esse que sobe está fora, aí só tem os que descem, tá vendo? Então aí você soma os campos. E interno você já não tem aí mais fio nenhum, não tem mais corrente nenhuma. Então nessas regiões aqui, aqui e aqui, o campo é zero. Então, para concluir, então, o meu B de R, então, ele é igual a μ0 N I
sobre 2πs na direção φ versão. Isso aqui para pontos internos ao toroide. Tá certo? E 0 para pontos externos. Beleza? Então esse é o exemplo 5.10, que é extremamente importante e vale a pena vocês olharem com carinho, entenderem perfeitamente tudo mais. Perfeito? Muito bem. Bom, antes de continuar, eu queria fazer alguns exercícios, então eu separei aqui 3 exercícios, que é o 5.13, o 5.15 e o 5.16 do Griffiths, tá certo? Então, vamos lá, a gente começar a nossa brincadeira aí para aplicações da lei de Ampère. Alguma pergunta tem? Ficou claro a ideia ou não? Deu para acompanhar o raciocínio? Maravilha. Então, vamos lá. Problema 5.13. 16. Tem outros lá, obviamente, né? Esse aqui foi o que eu escolhi, mas tem outros mais também interessantes lá. Então, o 5.13 é o seguinte, ó. Então você tem uma corrente estacionária e flui através de um cilindro longo. Então, eu falo cilindro longo para dizer que é praticamente infinito, de raio A. Tá certo? Então, encontre o campo magnético dentro e fora do cilindro. Então, você tem duas situações. Então, basicamente, agora, veja, não é um filamento em volta do cilindro. Você tem um cilindro, certo? Está passando a corrente naquele cilindro, lá no eixo do cilindro. Assim. No eixo não, por todo, distribuído ali. Então, você tem duas situações. A primeira situação, é a corrente uniformemente distribuída. Pô, a letra tá ficando melhor ou é impressão minha? Tá ficando melhor. Tá, né? O cérebro é uma coisa muito louca, né? Aí depois eu vou tentar escrever no papel, não vou conseguir mais. A corrente é uniformemente distribuída na superfície exterior. Tá certo? Ou seja, como se fosse uma casca cilíndrica, assim, ó, com o fluxo passando por uma casca. E o caso B a corrente é distribuída
tal maneira que o J, né, que é a nossa densidade de corrente por unidade de volume, por unidade de área, que o J é proporcional a S, que é a distância do eixo. Ou seja, o módulo de J aqui é então a KS. Opa, deixa eu escrever na outra linha mesmo, não vai dar. J é igual a KS. Certo? Você tem duas situações. Uma em que a corrente está fluindo só na casca, né? Só na superfície, e você tem uma que a corrente ela é zero no eixo, e ela vai aumentando à medida que você vai se afastando, certo? Ela não é uniforme a corrente. Tá claro? É uma corrente que é zero no eixo, porque o S é zero, à medida que você vai se afastando desse eixo, ela vai aumentando. Beleza? Então, muito bem. Então, resolução aqui. O item A. Então, para o item A, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, vamos desenhar o nosso cilindro, pensei que já tinha desenhado. Então, você tem aqui o meu cilindro. Você vai pegar e vai fazer, então, uma superfície. Vamos supor que o J está fluindo aqui, ó, nessa direção. No caso A, ele está na casca, né, mas ele está aí da direita para a esquerda. Então, pela regra da mão direita, eu sei que o B está se movimentando, então, nesse sentido aqui. Tá certo? Pela regra, então, já escolho o meu DL já fazendo exatamente esse sentido aí. Tá certo? Já escolho o meu DL de forma apropriada. Então, com isso aí, a gente usa a lei de Ampère, então tem integral de B escalar dl é igual a μ0 I em volto pela superfície. E eu posso fazer também, obviamente quero calcular dentro e fora, né? Dentro tem que fazer aqui uma superfície, é uma amperiana do lado de dentro, tá certo? Só que para o caso A, quanto vale o campo dentro? Vale zero porque não tem corrente dentro, tá certo? Tá tudo na casca. Então se eu fizer uma amperiana lá, qual que é a corrente que está atravessando a amperiana? Zero. Então, para B zero, ela vale zero. Então, a resposta, então, B é igual a zero para S menor que A. E ela vale, então, se a gente olhar aqui a expressão, μ0 I sobre 2πs, porque o B vai ser constante, né, para uma distância fixa do cilindro, por simetria, né, tem que ser constante. Então dá μ0 I sobre 2πs na direção φ, né, para S maior do que A. Ok? Então tá aqui, esse resultado A é bastante simples. Agora para o B. Hã? Não entendi, desculpa. Quando S for igual a A, aí ele vale μ0 I sobre 2πA. Exatamente, para situações maiores, né? Ah, isso, maior ou igual, muito bom. É isso aí. Porque, na verdade, você não pode nem, acho que pode falar o campo em A, né? Porque você está calculando o campo em cima das cargas, né? Talvez eu acho que você tem que falar maior ou menor, mas eu vou...
Eu tenho certeza. Muito bem, o B agora. Agora a gente tem que calcular dentro e fora, certo? Certamente dentro agora vai ter uma contribuição, porque você tem uma corrente interna, certo? Então a primeira coisa que você tem que fazer é calcular quanto vale esse K aí. Você sabe que o módulo de J é igual a Ks. Então quanto vale a corrente numa região interna ao cilindro, tá certo? Então imagine que eu tenho aqui meu cilindro aqui, ó. Eu quero pegar aqui uma região aqui, ó. Quanto vale a corrente só aqui dentro? Calcular, certo? Vai depender de calcular o K. Então como é que a gente faz isso? A gente calcula fora e dentro. Então o I total, a corrente total, se a gente tiver o I, que é a corrente que atravessa, porque a gente tem aqui, né, uma corrente estacionária e flui através de um cilindro. Então o meu I aqui, ó, ele é a integral de de 0 até A, que é o raio do cilindro, o A é o raio. Então, a integral de 0 até A de J de A dá exatamente a corrente, certo? Estou somando tudo. Tá claro? Então, isso aqui vai dar uma integral. Agora tem coordenadas cilíndricas. Vai ser uma integral de 0 a 2π. Vai ser uma integral de 0 a A. Que também tem uma integral de 0 a 2π. Do que? De Ks. E aí entra dA, né? dA em coordenadas cilíndricas é S, ds, dθ. Tá certo? Estão me acompanhando? Esse aqui é o meu dA, né? E esse aqui é o meu J. Então, substituindo e fazendo as contas, eu encontro então que o meu I total vale 2π K S ao cubo sobre 3, de 0 até A. O que implica, então, que o meu I é igual a 2π K ao cubo dividido 2π K ao cubo dividido por 3. Só um segundo. Isso, 2π K ao cubo, que é o meu cubo, só mais cubo aqui. Dividido por 3, o que implica então que o meu K é igual a 3i sobre 2π ao cubo. Tá certo? Esse é o meu K em função do I agora. Então agora o I envolto, né? Agora a gente está trabalhando a parte interna, né? Calculando o campo interno, né? Então o I envolto por essa superfície amperiana aqui, ele vai ser uma integral de 0 a 2π, uma integral de 0 a S, o S é a distância aqui, ó, de J dA, que é então igual a uma integral de 0 a 2π, uma integral de 0 a S, agora eu vou chamar de S' aqui só para a variável de integração, KS', S', ds', dθ. Isso aqui vai me dar então 2π
K S cubo sobre 3. Tá certo? Substituindo o K aqui, ó, que eu calculei, eu tiro então que isso aqui pode ser escrito em termos da corrente como sendo I S ao cubo sobre A ao cubo. Ou seja, essa é a corrente interna à minha amperiana. Tá certo? Vocês estão entendendo? Não é a corrente, não é I total, né? Porque o I total está passando em todo o cilindro. Qual é a fração do I que está passando numa seção S? I S ao cubo sobre A ao cubo. Você entendeu isso quando a gente fazia a lei de Gauss? Isso, é como se fosse fazer a regra de 3. Só que aqui não dá para fazer a regra de 3 porque porque o J depende de S. Então ele não é uma regra direta, não pode fazer. Porque o K poderia ser, o J poderia depender de S ao cubo, S à quarta, né? Então você tem que tomar um certo cuidado e tem que fazer dessa maneira mesmo. Calcula a corrente total, calculou o K. Beleza, o K vale isso. Agora você calcula a corrente para parcial em função do K e no final você substitui o K lá e determina a corrente que está passando nessa seção. Então esse é o I envolto. Ó. O I envolto é uma fração do I total. Qual fração? S ao cubo sobre A ao cubo. Certo? E é S ao cubo sobre A ao cubo por causa da dependência linear com S. Se fosse uma dependência quarta aqui, seria uma outra fração. Seria uma fração diferente. Tá certo? Então, tendo essa resposta aí, isso aí obviamente, né, para S menor que A, né? Para S maior que A é o próprio I mesmo, né? Tá certo? É o I total. Então, se o I envolto vale IS ao cubo, calcular o B nesse caso, integral de B dl é igual a I envolto vezes μ0. Isso aqui me implica então que o B é igual a I S ao cubo sobre A ao cubo vezes 2 pi S, certo? Que é o tamanho do meu trajeto. Tá claro? Acho que aqui eu desenhei uma superfície, mas é uma amperiana, não é só uma linha, né? Que eu estou calculando ali, certo? Então esse B aqui, ó, para S menor do que A, ele vale então I S ao quadrado sobre 2π ao cubo. Ok? E para S maior? Para S maior, aí já a corrente que vai atravessar ele é a corrente total. Então eu vou desenhar aqui a minha amperiana aqui do lado de fora. Aí eu não preciso mais me preocupar com o I envolto, porque o envolto é o próprio I, né? Então aí é para S maior que A, aí eu vou ter integral de B escalar dl é igual, o I envolto é o próprio I total, porque está todo o I envolvido. Isso aqui é igual, então, ao meu B. Aqui o meu B é na direção φ versor, tá? Que é na direção do meu dl, lembre-se disso. Então aqui o meu B vai dar μ0 I sobre 2π S. Na direção φ versor para S maior que A. Então esse aqui é para S menor que A e para S maior que A. Tá claro? Mais ou menos? Dá para ter uma ideia? Você consegue refazer isso aí, entender? Sim ou não? Se não tiver, pergunte agora ou pergunte depois. O J sempre pega o módulo dele? Ou só se o exercício der? O J, veja, para usar a lei de Ampère, você vai ter que calcular a corrente total, tá certo? Você tem a direção dele.
Então você usa a regra da mão direita, ele vai servir, a direção dele vai servir para te dar a direção do B. Então, geralmente, a direção do campo. Geralmente, a lei de Ampère você vai usar para calcular o módulo do B. Com o módulo do B, aí ou você faz uso da lei de Biot-Savart para calcular a direção, ou se for uma coisa mais trivial e você conseguir, você usa a regra da mão direita para calcular a direção. Porque quando você fizer a integral de BdL, tá vendo? Você já tem que saber a direção do B, senão você não consegue calcular o produto escalar de B e dl. Entendeu? Então você usa ali, e aí quando você faz o produto escalar de B com dl, no fundo o que você tira é o módulo de B, certo? Aí você tirou o módulo de B, calcula o módulo de B. A direção depois você coloca usando a regra da mão direita ou a lei de Biot-Savart, quando não for uma coisa, que no caso do toroide, você não consegue simplesmente porque a regra da mão direita ela vai variando, então você tem que fazer uso da lei de Biot-Savart para fazer o cálculo. Tá claro? Então isso é bastante importante a gente enfatizar. Geralmente a primeira questão é qual a direção do campo. Lembre-se que na maioria dos exercícios que a gente fez, a gente fala, começa lá, bom, primeiramente, qual a direção do campo? A gente foi lá, calculou, analisou, excluiu, X não pode, Y não pode, bom, só sobrou tal. Então, essa direção. Sabemos a direção? Pronto. A gente já pega um DL já conveniente, né? Geralmente para o B, que o escalar DL não apareceu um cosseno, nada, já usou. O B, geralmente, se tiver simetrias especiais, já sai da integral, já. E aí você calcula o módulo de B. A direção você já sabia, você coloca a direção, está lá o campo então calculado. Perfeito? Geralmente é assim que você é feito. Muito bem. Vamos fazer mais um exercício então, já que a gente tem um tempo e estamos atrasados. O outro é o problema 5.15. Então, o que você tem aqui? Você tem dois solenoides coaxiais transportam uma corrente I, mas em direção opostas. Tá certo? Então, qual que é a ideia? A ideia é essa aqui, ó. Você tem aqui um solenoide aqui, tem um outro solenoide aqui, coaxial, ou seja, tem o mesmo eixo, tem um eixo comum. Um tem uma corrente, vamos dizer assim. São infinitos. Geralmente os trabalhos são infinitos. Um tem uma corrente assim, o outro tem uma corrente assim, certo? Um transportando uma corrente no sentido horário e o outro no anti-horário. Então, o solenoide interno possui N1 voltas por unidade de comprimento. Já o externo ele possui N2 voltas. Então você tem número de voltas diferente, certo? O cara usou um fio mais grosso e outro mais fino. Então a pergunta aqui é: calcule o campo B em todo o espaço. Beleza? Então, ó, como é que a gente começa? A gente vai fazer uso aqui
do exercício 5.9, tá certo? É no exemplo. Então, como visto no exemplo 5.9, o campo produzido por um solenoide é o módulo do B é igual a μ0 Ni. Esse era o campo produzido por um solenoide. Bom, o interno vai produzir um campo em que direção? Vamos pôr esse aqui, ó. X, Y e Z. Então, o interno vai produzir um campo em que direção? Menos X. Então, o campo produzido pelo fio interno está na direção menos X. Muito bem. E o externo? Externo? Mais X. Agora note, ó, que o campo produzido por um solenoide, ó, ele é constante. Tá certo? Ele não depende ali de quanto afastado ou próximo eu estou do eixo do meu solenoide, certo? Então, visto que um produz um campo na direção mais x e o outro na direção menos x, e o solenoide interno ele tem um campo produzido, então o interno vai produzir um campo Então, vamos olhar dentro do solenoide menor, o campo dentro do solenoide menor. Quanto é o campo produzido por ele? Campo grego. É. Então, esse aqui é o chamado de interno. Int. Quanto é? μ0i N1 na direção menos x versor. A corrente é a mesma aí para os dois? A corrente é a mesma, é ir para os dois. O externo, quanto ele produz lá dentro do filamento, dentro da bobina interna. Dentro da interna? Qual é o campo que ele produz? μ0 i N2 mais x versor. De forma, então, que o campo total é o B int mais o B externo. Certo? Então, o B dentro do solenoide menor vai ser igual a μ0 i N2 menos N1 x versor. Note que se eles tivessem o mesmo número de voltas, quanto seria o campo? Seria 0. Certo? Teria um campo 0, porque o N1 ia ser igual a N2 ia dar 0. Certo? Muito bem. E entre os solenoides, qual é o campo produzido pelo filamento externo? Ou a bobina externa produz um B que é igual a quanto? μ0 i N2, não é isso? X versor.
E quanto a bobina interna produz de campo entre os dois versores? Zero, certo? Zero. Ou seja, o campo entre os dois é dado por isso aqui. Tá certo? Então, se eu quisesse, por exemplo, fazer um campo que fluísse numa casca esférica somente, basta eu colocar uma bobina dentro da outra, tá certo? Se eu colocar o mesmo número de voltas nas duas, eu cancelo o campo interno, só fica um anel ali de campo. E aí o campo externo também é zero, tá certo? Então eu consigo produzir ali um campo só numa região cilíndrica, vamos dizer assim, certo? Uma casca cilíndrica, né? Quanto mais próximo eles estiverem, mais fina vai ser essa casca cilíndrica onde possui campo. Bom, 5... Mas é para ver redundância, né? Você coloca uma tensão alternada e uma bobininha dentro do seu relógio. Você liga Ah, entendi. Você quer induzir um campo no outro, né? Uma corrente dada um campo elétrico. Você faz o processo inverso, né? Produz uma corrente dada um campo. Tá bom, gente? Eu vou parar aqui. O 5.16 a gente faz na aula que vem e já começa, então, a estender, fazendo as comparações de campos magnéticos e elétricos. Feito? Bom final de semana para vocês, então. Aproveitem bastante.